não só a nação, mas os 4 cantos do mundo já está revelando que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus está próximo. As profecias do nosso mestre Jesus, a qual ele tem falado, profetizado, nós estamos convivendo nos dias atuais. Mas aquele que estiver de pé na obra do Senhor vai ouvir o soar da trombeta e ele vai arrebatar a sua igreja para o seu encontro nas regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir a Bíblia nesta manhã. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, a qual esse Dr. Lucas, ele não foi apóstolo de Jesus, nem discípulo de Jesus, mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus o revelou pelo Espírito Santo a ele escrever este evangelho. E nós sabemos que não só é evangelho, mas ele escreveu um dos melhores Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Capítulo 22, versículo 54 ao 62. Então, prendendo Jesus, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizem. E logo estando ele ainda ao falar, cantou o galo. E virando-se, olhou para Pedro Jesus. A Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, quando lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos dentro de um texto. Os evangelhos sinóticos, que é semelhança dessa passagem, nos indica e nos afirma que conta essa história verídica, a qual Pedro estava nesse exato momento negando o Senhor Jesus. E nós que trabalhamos diante das Escrituras, nós costumamos a dizer, ao falar, a um tema baseado no texto, a qual nós podemos fazer uma mensagem temática: a voz da consciência não falha. O texto que eu li, na história de Pedro, nós baseamos um tema que diz: a voz da consciência, ela não falha. Pois bem, antes de trazer esta mensagem, baseada no texto, eu quero fazer uma breve ilustração, para começar a ministrar uma palavra para o teu coração. É uma ilustração que nós aprendemos o que Deus tem para o nosso coração nesta manhã, nesta palavra, neste grande oportunidade, louvor e palavra. Certo dia, 2 crianças, elas foram para um sítio a passar uma semana com a sua avó. E nesse exato momento, 2 netinhos desta vovó, eles sempre costumavam ajudar a sua avó no sítio. Mas certo dia,
o netinho estava brincando com estilingue, e esse estilingue, ele acertou um pato ali naquele sítio. E o menino, com medo que a sua avó visse tal feito, fosse castigá-lo, fosse bater nele. E aquela criança traquina resolveu pegar aquele pato e enterrar na areia. Mas só que a sua irmãzinha viu tal feito daquele irmãozinho, disse: eu vou contar para a vovó. E ele disse: não conte para ela, eu farei tudo o que você me pedir, se você não contar para ela. Mas nos informam que, baseado naquele evento, naquele momento, aquela criança dizia: vamos fazer o seguinte, lave os pratos, varra a casa, dê comida aos bichos, eu não conto para a vovó. E toda vez que aquele menino ia fazer o tal feito, ele dizia: eu não vou fazer mais. A criança dizia: olha o patinho, vou contar para a vovó. Todos os dias, na consciência daquele garoto, eu vou contar para a vovó. Um dia, ele tomou a coragem de não suportar mais a consciência e disse: eu vou contar para a vovó o que eu fiz. E chegando na presença da sua vovó, ele disse: vovó, está lembrado daquele patinho? Sim, meu filho. Olha, pelo feito do sumiço daquele patinho, foi eu, vovó, que com meu estilingue matei o patinho e enterrei. A vovó disse: meu filho, desde o primeiro dia que você acertou aquele animal e enterrou, eu da janela havia visto o tal feito. Eu só esperava que você viesse até a mim e confessasse. Sabe o que é isso? A voz da consciência, ela nunca falha. Como nós aprendemos que tempo não apaga pecado. O tempo passa, os dias passam, mas tudo está registrado diante de Deus. A criança que acusava o menino, é Satanás que te acusa. A vovó, é Deus que espera o momento de você vir até Ele. E nesta manhã, o que nós aprendemos sobre o tema, a voz da consciência não falha. Uma breve introdução. A Bíblia nos informa que desde o princípio, a voz da consciência, ela tem falado nas Escrituras. Quem lembra de Adão? Vivia no Éden com sua esposa Eva. Era uma maravilha. Jardim ou lugar de delícia. Ali não faltava nada. Tinha de tudo do bom e do melhor. Não trabalhava, tinha tudo do bom e do melhor. Mas a voz da consciência passou pelo jardim. Quando Adão, ou melhor, quando Eva foi enganada pela serpente, que é o símbolo de Satanás, veio ao jardim e induziu Eva a provar do fruto. E a Bíblia diz que ela deu para Adão. Mas só que a responsabilidade estava sobre Adão. A Bíblia nos informa claramente que a voz da consciência passava pelo jardim. Adão, onde tu estás? Ele disse: Senhor, quando eu ouvi a tua voz, eu me escondi. A voz da consciência bradou sobre o jardim. E vamos mais à frente. Quem lembra de Caim e Abel? Ambos saíram do jardim, Adão e Eva. Caim e Abel estavam já grandes, ofertando a Deus as suas ofertas como sacrifício. Mas a Bíblia nos diz
que Caim fez um convite a Abel: meu irmão, vamos a um campo. E no campo, o próprio Caim, pela inveja do seu irmão, que Deus aceitava as ofertas do Senhor, subia sobre as narinas de Deus um cheiro suave da oferta de Abel ao Senhor. E Caim se tornou invejoso, uma síndrome do princípio, a inveja. E a Bíblia nos informa: quando Caim mata Abel, a voz da consciência em Caim: onde está o teu irmão? Ele responde para Deus: por acaso eu sou guardião e protetor de meu irmão? E Deus diz: a voz da consciência ou do sangue de Abel sobe até a mim. A consciência não falha. Pode passar anos e anos, décadas, mas a voz da consciência um dia vai bradar. Quem lembra de Acã? Acã, no tempo de Josué, ele resolveu sair do arraial, aonde ele viu uma boa capa, viu ouros e pratas, e trouxe para o arraial. E Josué, nessa história, Josué disse: meu filho, perdemos a guerra. E ele é da tribo de Judá, Acã. Perdemos a guerra. Os inimigos nos destruíram. E ele foi falar com Deus. E Deus disse: vou te mostrar de onde vem o fracasso da guerra. Estava sobre Acã. Acã desobedeceu a ordem de Josué, desobedeceu os feitos do Senhor, e trouxe para o arraial capa da Babilônia, trouxe tudo que estava lá, boas capas, ouro e prata. E Deus disse: vou te mostrar, Josué, de onde vem o fracasso. E a consciência de Acã sinalizou. Por isso que eu digo, ele tentou esconder, mas a voz da consciência, ela não falha. Ela veio sobre o jardim do Éden, ela veio sobre Caim, ela veio sobre Acã. A voz da consciência, ela não falha. Vamos lá. Quem lembra nos tempos de Saul? Samuel deu uma ordem: não poupe nada, destrua tudo que houver, não traga nada para o povo de Israel. E certo dia, Samuel foi para o arraial onde estava Saul. E Samuel disse: que balido de ovelhas, moído de gados, estranho estão no nosso meio. Eu estou ouvindo balido que não é daqui. E que foi que tu fizeste, Saul? Ele havia poupado o rei, todo o ouro, prata, tudo que havia no arraial do inimigo, Saul trouxe. Mas a voz da consciência, Samuel ouviu aquele balido de ovelhas e de gado, e disse: alguma coisa está errado dentro desse arraial. A voz da consciência bradou no arraial onde estava Saul. Mas Samuel disse: estou ouvindo um balido de ovelhas e de gado dentro do arraial. A voz da consciência não falha. Quem lembra de Davi? Nós sabemos que a história ela é longa. Onde Davi pecou, possuindo aquilo que não é seu, Betseba, encomendou a morte de Urias, esposa desta mulher. Para Davi estava tudo bem. Davi continuou reinando. Parece que estava tudo bem. Mas a Bíblia nos informa, Deus usou o profeta Natã: vai na casa de Davi e mostra para ele que a voz da consciência não vai falhar, ela vai bradar sobre ele.
Ele podia ter escondido de todo mundo, mas a consciência que vem do alto, ela vai bradar um dia. Bradou sobre Davi. Ele contou a história sobre a ovelha de um certo homem que tinha a única ovelha e sacrificou. E Davi disse: maldito seja este homem. E Natan disse: este homem és tu. A voz da consciência bradou sobre Davi. Quem lembra de Ananias no Antigo Testamento, Novo Testamento? Ananias e Safira, um casal, tentou enganar a Pedro na sua palavra, no seu veredito sobre os bens. Ele disse: tu mentiste não a mim, mas ao Espírito Santo, que é Deus. E ele morreu na hora. Foi enterrado na frente da congregação. Veio Safira, contou o mesmo testemunho da causa. Teu marido foi enterrado na frente, e tu irá com ele também. Sabe o que eu aprendo? Sempre digo: a voz da consciência, ela não falha. E baseado nessa breve introdução sobre a voz da consciência não falha, a história nos indica sobre Pedro. Andou com Jesus 3 anos, a qual o próprio Pedro, ele disse para Jesus: tu és o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Deus Altíssimo te revela. E Pedro fez milagre em nome de Jesus, andou com Jesus. O que me chama a atenção é que Jesus lavou os pés de Pedro. Jesus sempre estava com Pedro. E a Bíblia diz, baseado no texto que eu li, Lucas 22, do 54 a 62. A autoconfiança precipita uma queda. Primeira razão que motivou Pedro a negar Jesus: a alta confiança precipita uma queda. É uma razão motivadora que levou Pedro a cair. Em Mateus 26, 35, Pedro disse: ainda que todo escandalize, eu jamais. A autoconfiança. A Bíblia diz: maldito homem que confia no homem. Pedro estava muito confiante. Eu jamais vou te escandalizar. Eu jamais te negarei. Precipitação de palavra. É um perigo, presbítero Reinaldo, falar e não cumprir. É um perigo precipitar em palavra, dizer uma coisa e não ser feita. E Pedro: eu jamais vou te negar, meu Senhor. Eu estarei contigo até a morte. Aonde o Senhor for, estarei contigo. Se for preciso, morrerei contigo. Precipitação de palavras. 1 Coríntios 10, 12. O apóstolo Paulo diz assim: quem está em pé, tenha cuidado para que não caia. Cuidado aonde anda. Cuidado naquilo que fala. Nosso amigo aqui, antecedendo a mensagem, ele disse: aquilo que te fala pode matar alguém. Irmão, a palavra tem um poder tão grande. A palavra tem um poder tão grande que Tiago diz que até uma faísca pode incendiar um bosque. Até uma palavra, que é a língua, pode incendiar um bosque. Salmos 20, versículos 7 e 8. Uns se curvam-se, caem, mas nós levantamos e estamos de pé.
se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É Deus que faz isso. A nossa vida está de pé, porque é uma mão poderosa que nos sustenta. Pode nós falhar, pode nós errar, mas Deus nos levanta pela sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Autoconfiança precipita uma queda. Segunda razão na vida de Pedro: a falta de oração pode motivar a queda. A falta de oração é uma das razões motivadoras que levam ao fracasso e à queda. Por 3 vezes, Mateus 26, 40 e 41. Por 3 vezes, Jesus veio até a Pedro e achou dormindo. E as palavras eram essas: nenhuma hora pudesse velar comigo. 3 vezes, Jesus o achou dormindo. Por 1 hora não pudeste orar comigo. É uma das razões que motiva a queda. Não só para Pedro, mas para nós. A falta da oração pode motivar a queda. E Pedro estava dormindo por 3 vezes. Outra coisa que me chama a atenção. Terceira razão, que a voz da consciência não falha, está lugar impróprio. Está no lugar errado, na hora errada. Mateus 22, ou seja, Lucas 22, 55. Havia fogo no pátio. Guarda essa palavra. Havia fogo no pátio. Pedro assentou diante do fogo. O ambiente pode levar à queda. Conhecer o Pedro no ambiente, aí que eu aprendo. Reconhecer o Pedro no ambiente. Isso é uma visão para nós. Aonde nós estivermos, aonde nós formos, a gente é reconhecido. Aonde eu estiver, aonde você estiver, nós somos reconhecidos. A nossa presença no ambiente tem que mudar o ambiente para melhor. Aonde um crente chegar, tem que transformar o ambiente, não o ambiente te transformar. Daniel mudou Babilônia. O ambiente onde eles estavam não mudou ele, ele mudou Babilônia. O ambiente pode motivar uma queda. Conhecer o Pedro, e ele, é o perigo, e ele não declarou que conhecia Jesus. Eu não conheço. É um perigo muito forte. Aonde nós estivermos, aonde nós formos, a gente não declarar que serve a Cristo, que tem Jesus na vida. Ei, aonde você estiver agora, você é uma luz para brilhar, para mudar o ambiente. A sua vida na família pode mudar a tua casa. Aonde um crente chegar, tem responsabilidade de mudar o ambiente. O ambiente não pode mudar você. Você tem que mudar o ambiente aonde anda. A voz da consciência não falha. Este é o tema. E não para por aí. Pedro seguia Jesus de longe. Aí está o perigo. Pedro seguia Jesus de longe. A nossa vida cristã tem que estar perto de Jesus.
A nossa vida cristã tem que estar perto das coisas de Deus. A nossa vida diária tem que estar perto de Jesus. Mas Pedro, em todo o ato de julgamento, Pedro estava vendo Jesus. De Pilato a Herodes Pilato, Pedro estava seguindo Jesus de longe. E na hora está escrito. E na hora que Pedro negou Jesus pela terceira vez, a voz da consciência, do canto do galo, bradou sobre a consciência de Pedro. E a Bíblia diz que no exato momento que Pedro nega Jesus, Jesus olha para ele: eu não disse, Pedro, que a consciência das minhas palavras está bradando sobre você? E o texto diz, versículo 62, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro chorou por negar Jesus. Pedro chorou por ter negado o mestre naquele momento. É aí que eu começo a entender o que Deus faz para sinalizar a nossa consciência. Eu não sei qual o teu problema, o teu pecado, a tua circunstância da vida, mas o segredo aqui é arrependimento. Pode alguém criticar: eu falhei, você errou, está em pecado, mas não se preocupe. A única pessoa que existe na face da terra que pode, que Ele está conosco, Jesus está conosco. Não existe ninguém nesse planeta que pode te restaurar se não for Jesus. E a consciência veio sobre Pedro. Meu, que eu acho mais lindo é que Deus, Ele usa muita circunstância da vida para sinalizar a consciência de alguém. Olha o que Ele usou: um animal. Há alguns contextos históricos, há alguns comentaristas, independente se foi um animal ou não, uma coisa eu sei: sinalizou a consciência de Pedro. A consciência de Pedro foi sinalizada. A história diz: será que foi um animal mesmo? Segundo a história judaica, existia a mudança de turno de soldado. Meia-noite a 3 horas da manhã. De 3 horas da manhã a 6 da manhã. Existia um instrumento chamado trombeta, mas essa trombeta chamava galicínio. Esse trombeta chamado galicínio, de mudança de turno dos soldados, foi soada. Independente se foi um animal ou não, ela foi soada. Bradou a consciência de Pedro. E Pedro chorou amargamente. E para ficar mais lindo, quando Jesus ressuscitou, está escrito: diz a Pedro e o discípulo que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Se Pedro negou Jesus, chorou amargamente com arrependimento, e os dias atuais nos indica: Jesus não desistiu de você. Jesus jamais vai desistir de você. Ele ainda te ama. Ele ainda tem poder para te perdoar e te restaurar. E Jesus, para ganhar Pedro,
ele usa algo tremendo. Jesus ressuscita, vai para a beira da praia, e Pedro, desviado, está escrito, foi pescar. E chamou os discípulos, e foram com ele. De lá da praia, um dos discípulos avista alguém na praia, e perguntou: ei, há algo para comer? Ponto e vírgula. Havia brasa, peixe e pão. Vou repetir. Na beira da praia com Jesus, havia peixe sobre as brasas e pão. Jesus preparou um cenário para despertar a consciência de Pedro. Peixe, brasa e pão. Jesus formou um cenário para ganhar Pedro. Peixe, brasa e pão. Jesus fez algo para puxar Pedro para ele. Peixe, brasa e pão. Se Jesus pergunta, tem algo para comer? E por que tinha preparado? Jesus estava armando um cenário para ganhar ele de volta. Peixe, para despertar a consciência de Pedro. Quando eu te chamei, Pedro, te chamei para ser pescador de homens. Foi lá no barco onde tu pescava peixe que eu te chamei para ganhar almas. Peixe sob as brasas. Ele estava dizendo: eu te chamei para ganhar almas. Te encontrei pescando. Segundo, brasa. Foi no momento, Pedro, que perguntaram se eu andava contigo. Foi entre as brasas que te perguntaram. Fogo. Perguntaram para Pedro entre as brasas se eu conhecia ele. Jesus estava bradando a consciência: Pedro, foi entre as brasas que te perguntaram quem sou eu. Foi entre as brasas e o fogo que você estava no ambiente, perguntaram: tu conhece ele? Tu andava com ele? Foi entre as brasas que tu me negaste. Consciência. Pão. Pão. Foi antes de Jesus ir para o jardim de Getsemane. Jesus partiu o pão. Pedro, foi naquele momento que eu parti o pão, aonde eu dizia: bom está convosco esta noite. Que coisa boa está na mesa entre vós. Daqui a pouco estará sendo uma mesa formada aqui para sentar ceia nesta noite. Jesus estava dizendo: Pedro, foi entre a mesa, Pedro, que eu parti o pão. Fazer isto em memória de mim. Foi entre a mesa, Pedro, que eu te disse: este é o memorial, isto é meu corpo que é partido entre vós. Peixe, eu te chamei para ser pescador de alma. Brasa, eu disse que entre as brasas tu ia me negar, e tu me negaste entre o fogo, tu me negaste. Pão, foi entre o pão que eu partia. Bom estar convosco, fazer isto em memória de mim. E Pedro pergunta: quem é que está na beira da praia? Quem é aquele que está na beira da praia? E um dos discípulos disseram: é o mestre, é Jesus. E Pedro, pela razão da consciência, pelo ato do pecado de ter negado Jesus, ele mergulhou entre as águas, porque estava nu ou seminu. O pecado faz que o homem se esconda da presença do Senhor. Mas Adão não conseguiu se esconder, Caim não conseguiu se esconder, Acã não conseguiu se esconder, Saul não conseguiu se esconder, Safira e Ananias não conseguiu se esconder. Ninguém se esconde
dos olhos de Deus. A Bíblia diz: ainda que tu suba as estrelas, eu te derrubarei de lá. Ainda que tu desça as profundezas, eu ordenarei a serpente que te morda. Está escrito. Jonas, dentro de um peixe, orava ali a Deus. Não adianta se esconder dos olhos de Deus. Jonas estava dentro do porão. E eles disseram: o que faz aqui dormente? A voz da consciência não falha. E Jesus, quando recepcionou os discípulos na beira da praia, naquele momento que antecedeu o mestre subir para o Pai, lá quando Pedro estava pescando no início, ele disse: Senhor, afasta de mim, que eu sou pecador. A presença de Jesus revela a nossa vida. A presença de Jesus revela nossas falhas, nossos erros. Quando Jesus se aproxima de nós, revela os nossos erros, nossa confiança. E está escrito que Pedro, ele negou Jesus, mas Jesus não desistiu dele. E as perguntas maravilhosas, olha que coisa linda, oh glória, olha que coisa linda. 3 vezes Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, Senhor? Amo. Olha que tu falaste que eu nunca te negaria. Segunda pergunta: Pedro, tu me ama? Olha que tu falaste entre as brasas, tu me negou. Pedro, tu me ama? Ele disse: tu sabes, Senhor. A consciência bradou sobre Pedro. Escute, a nossa vida é de altos e baixos. Ninguém é super crente. Ninguém vive na autoestima todos os dias. A gente chora. A gente decepciona com algumas coisas da vida. Somos seres humanos. Mas o que é mais lindo é que Jesus, em qualquer circunstância da vida, sempre armará um cenário para que você venha aos pés dele. Ele vai usar muitas circunstâncias da vida para trazer você de volta. Independente da sua falha, do seu erro, a consciência nunca falha. Ninguém tem poder para fazer um auto-julgamento sobre você. O único que pode ganhar você de volta é Jesus. Eu te pergunto, aonde você está? O que você fez? O que estão falando de você? Qual é os caminhos que você tem seguido? Qual é a circunstância da vida que te machucou da vida? Qual a decepção que você teve? Por que você está magoado? Qual o choro que você tem chorado? Pedro chorou amargamente porque negou Jesus. Aonde você está? Pedro tinha autoconfiança. Precipitou. A falta da oração levou Pedro a cair. Pedro, em lugar impróprio, negou Jesus. Pedro seguia Jesus de longe. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jamais Jesus vai desistir de você. Há uma promessa de Deus para a tua vida: estarei convosco todos os dias. Seja você crente ou não, Ele está vivo
Jesus está vivo. E Ele tem ainda a promessa para cumprir na tua vida. O nome do Senhor ainda tem poder para ser glorificado na tua vida. Ele nesta manhã está fazendo cenários através desta palavra, para que você volte para Ele. Eu não sei onde você está nesse exato momento. Se você pecou, está angustiado por ter falhado ou errado. Irmãos, estamos aqui de gravata, estamos aqui cumprindo o ofício ministerial. Isso aqui é só para representar Deus. O homem tem que ter coragem e dizer que ofício não representa a salvação em Cristo. O ofício que nós exercemos é representar Cristo. Independente do ofício que nós temos. Pedro tinha um ofício, discípulo, apóstolo, mas ele negou Jesus. E pensou que tudo ia estar bem. Pensou que estava tudo bem. Mas a consciência bradou sobre Pedro e sinalizou a consciência dele. Até Balaão, isso é notório. Balaão colocou os olhos em prêmios, em riqueza. E Deus sinalizou ele, abrindo a boca daquela jumenta em voz humana. E disse: até quando? Até quando me bateste, me feriste? Colocava um anjo na frente para ele não ir. Mas a voz da consciência, ela nunca vai falhar. Ela nunca esconde de nós. A voz da consciência um dia vai bradar. Eu falei com o companheiro aqui. Estamos aqui no ministério Louvor e Palavra. E nós queremos trazer uma palavra dizendo, às vezes, Deus vai fazer, Deus vai dar, receba o que você almeja. Mas tem caminhos que a gente precisa aprender, que existe uma voz da consciência que ela nunca vai falhar. A Bíblia nos informa, depois do Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, no capítulo 2. E no capítulo 3, eles estavam na hora da oração. Podemos receber fogo de Deus, podemos receber a presença, maravilha, mas no outro dia não pode permanecer da mesma forma. Após descer o Pentecoste, a promessa do Espírito Santo, no capítulo 3, eles estavam na oração. E nesta manhã, eu te faço o convite. Aonde você está? Aonde você errou? Quem te magoou? Quem te decepcionou? Só diga uma coisa: o único ser todo poderoso que não vai te decepcionar se chama Jesus Cristo. Ele jamais vai te decepcionar. Ou para ficar melhor, Ele nunca mais vai te abandonar. Ele nunca te abandona. Ele sempre vai armar um cenário para trazer você de volta. E eu te faço o convite. Como está a tua consciência agora? Falhou? Errou? A Bíblia nos informa: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que não confessa e deixa, nunca prosperará. Eu te faço convite. Aceite Jesus. Volte para Jesus.
que os dias que nós estamos vivendo hoje antecedem a volta de Jesus. E nós precisamos estar preparados. Não é se preparar, é estar preparado. Se nós pensar em preparar, misericórdia. Todos os dias tem que estar de pé na presença do Senhor. Sempre está dizendo que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. E eu te faço convite. Jesus ainda te ama. Ele não desistiu de você. Ele faz um cenário para despertar a tua consciência. Ele faz circunstância da vida para trazer você de volta. Hoje é um culto, um dos melhores aqui na sede. É um memorial de Jesus, a Santa Ceia do Senhor, representando a morte de cruz, a sua ressurreição, e que Ele vai voltar. Pode ser nesta noite a última ceia que nós podemos estar reunidos, e outra será lá na glória com Ele, porque Ele disse: fazer isto todas as vezes em memória de mim. Eu quero orar por você, pela sua vida. Aonde você estiver, você pode estar agora no leito do hospital, pode estar num presídio, ouvindo essa voz bradar sobre você: ei mãe, ei mãe, ei pai, ei filho. Jesus ainda ouve a oração. Jesus não mudou. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não desista. Continue orando pelo seu pai. Continue orando pela sua mãe. Continue orando pelos seus filhos. Porque Deus ainda faz milagre. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus e Pai. Eu preguei a Tua palavra, Senhor. Aonde o tema, Senhor, a voz da consciência, ela não falha. A voz da consciência, ela não erra. Meu Deus, aonde estiver uma vida, Senhor, seja em casa, seja no leito do hospital, talvez num presídio, dentro de um carro, num escritório, eu não sei onde se encontra essa vida, mas Tu sabe o direcionamento desta mensagem. Entre agora, Senhor, no coração. Entre agora em cada alma, em cada vida. E o Teu nome vai ser glorificado nesta manhã. Meu Deus, eu Te agradeço pela Tua misericórdia, pela Tua bondade de estar aqui representando o Teu reino, pregando a Tua palavra, a qual o Senhor sabe a direção, sabe aonde está entrando no lar. Nós repreendemos agora, Pai, no Teu nome, todo espírito contrário, Senhor, na consciência de cada um. A mente que está, Senhor, sendo cauterizada, Senhor, impedindo a Tua presença. Mas eu creio, Senhor, que nesta manhã, consciência foram despertada, consciência foram sinalizada, a qual o Senhor, através do Teu Espírito Santo, é que convence o homem do pecado. Pode não ser agora, Senhor, mas a Tua palavra diz, que o Mestre Jesus disse: o que eu faço hoje, Tu não entende agora, mas entenderá depois. O efeito da palavra pode fazer efeito daqui a pouco. E eu louvo a Deus, que esta mensagem entrou na tua casa e no teu lar. E eu agradeço ao meu Deus, ao meu Senhor, por ter sido instrumento nesta manhã, um dos escolhidos para trazer a mensagem. E eu continuo agradecendo a Ti, Senhor, por tudo que foi ministrado, a qual eu pedi a Ti, Senhor, uma mensagem, não aquilo que eu quero, mas daquilo que o povo precisa.
mas o nome de Jesus, Senhor, está sendo glorificado. Eu oro ao Senhor para que cada vida aceite ao Senhor como único e Salvador da sua vida, e continue orando por nós e pela essa obra, aonde tem atingido lares, famílias, ultrapassou fronteira, e com certeza Deus ainda vai continuar falando neste lugar. Agradeço meu pastor Arnóbio, junto com a sua esposa, irmã Antônia.